O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod ega tristis absolvit, dureris salmo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altia et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro e caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Torne-se um membro você também. As mensalidades começam a R$ 1,99 apenas ao mês, caso você possa e concorde com o que aqui é feito, é claro. Basta clicar no Seja Membro. As mensalidades, aliás, podem ser canceladas a qualquer momento. E também é possível auxiliar o canal como nos fez o Efraim, comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Dê uma olhada, intere-se. Qualquer coisa, tendo dúvidas, me escreva, seja via e-mail ou aqui nos comentários. Mais uma vez, Efraim, muito obrigada. Hoje terminamos este livro. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Como dito, finalmente, finalizamos este livro. Uma boa escuta a todos. Terceira parte, fim. Meia-noite, casa do senhor do frete. Pergunto-me por que não tive a ideia de pedir emprestados 20 francos para a senhora Duploy. Assim poderia dormir num hotel. É verdade que ontem à tarde não estava em condições de refletir muito. Estava desesperado por ter perdido o trem. Meu pobre colega, aliás, foi muito acolhedor. Parece que tudo vai bem. Sem dúvida me censurarão por ter aceitado, mesmo por uma noite, a hospitalidade de um padre numa situação irregular. Pior do que isso. O senhor vigário de Torce vai me chamar de Pacóvio. Com razão. Dizia isto para mim mesmo ontem, quando subi a escada, tão poída, tão negra. Fiquei alguns minutos diante da porta do apartamento. Um cartão de visita muito amarelado estava fixado nela com 4 taxinhas. Luiz do Frete, representante. Era horrível. Algumas horas antes, talvez não ousasse entrar ali. Mas não estou mais só. Está comigo essa coisa. Enfim, toquei a campainha com a vaga esperança de não encontrar ninguém. Ele veio abrir. Estava em mangas de camisa, com uma dessas calças de algodão que pomos sob a batina, os pés nus nos chinelos. Disse-me quase com amargura:
Deverias ter me avisado. Tenho um escritório na rua Onfroy. Aqui estou apenas acampado. A casa é ignóbil. Abracei-o. Teve um acesso de tosse. Achei que estava mais emocionado do que deixava transparecer. Os restos do jantar ainda estavam sobre a mesa. Tenho que me alimentar, retomou com uma gravidade pungente. Infelizmente, tenho pouco apetite. Lembras do feijão do seminário? O pior é que temos que cozinhar aqui, no quarto. O cheiro de óleo frito me embrulha o estômago, me enerva. Senão devoraria a comida. Sentamo-nos perto um do outro. Mal o reconhecia. Seu pescoço alongou-se desmesuradamente e sua cabeça parecia muito pequena, quase uma cabeça de rato. Foste gentil em vir me visitar. Falando francamente, me surpreendeu responderes minhas cartas. Não tinhas um espírito muito aberto, lá, conosco. Não sei o que respondi. Com licença, disse-me. Vou me arrumar um pouco. Hoje me dei uma folga, mas é raro. Fazer o quê? A vida ativa tem isso de bom. Mas não pense que virei um beócio, hein? Leio muito. Nunca li tanto. Talvez mesmo um dia... Tenho umas anotações muito interessantes, muito vívidas. Depois falaremos disso. Se não me engano, tinhas jeito com o Alexandrino. Teus conselhos serão preciosos. Eu ouvi um instante depois, pela porta entreaberta, deslizar até a escada, uma garrafa de leite na mão. Fiquei novamente só com... Meu Deus. É verdade que por mim escolheria uma outra morte. Pulmões que se desmancham pouco a pouco, como um pedaço de açúcar na água. Um coração extenuado que é preciso estimular constantemente. Ou mesmo essa bizarra doença do Dr. Laville, cujo nome esqueci. Parece-me que a ameaça de tudo isso é um pouco vaga, abstrata. Ao passo que, colocando a mão por baixo da batina no lugar onde se demoraram por tanto tempo os dedos do doutor, parece que sinto... Imaginação, provavelmente? Não importa. Não adianta repetir que nada mudou em mim nessas semanas, ou quase. O pensamento de voltar para casa com essa coisa, enfim, me dá vergonha. Me atormenta. Já era bastante tentado a sentir desgosto pela minha pessoa, e sei o perigo de um tal sentimento, que acabaria me tirando toda a coragem. Meu primeiro dever, no começo das provações que me esperam, certamente deveria ser me reconciliar comigo mesmo. Refleti muito sobre a humilhação desta manhã. Acho que vem mais de um erro de julgamento que de covardia. Não tenho bom senso. É claro que, em face da morte, minha atitude não pode ser a dos homens muito superiores a mim, e que admiro, o Sr. Olivier, por exemplo, ou o Sr. Vigário de Torce. Aproximo intencionalmente os dois nomes. Em uma tal conjuntura, ambos teriam essa espécie de distinção suprema que lhes é natural, a liberdade das grandes almas. A própria Condessa. Não ignoro que são mais qualidades que virtudes, que não podem ser adquiridas. Mas tenho que ter algo delas em mim, já que admiro tanto nos outros. É como uma língua que entendesse muito bem, mas não conseguisse falar. Os fracassos não me corrigem. Então, no momento em que precisaria de todas as minhas forças, o sentimento de minha impotência toma-me tanto que perco o fio da minha pobre coragem, como um orador desajeitado perde o fio do seu discurso.
essa provação não é nova. Consolava-me antes com a esperança de algum acontecimento maravilhoso, imprevisível. Martírio, talvez? Na minha idade, a morte parece tão distante que a experiência cotidiana da nossa própria mediocridade não chega a nos convencer. Não queremos acreditar que esse acontecimento não terá nada de extraordinário, que não será certamente nem mais nem menos medíocre que nós, que será a nossa imagem, a imagem do nosso destino. Não parece pertencer ao mundo que nos é familiar. Pensamos nele como nesses lugares fabulosos, cujos nomes lemos nos livros. Dizia para mim mesmo, agora há pouco, que minha angústia vinha de uma decepção brutal, instantânea. O que imaginava perdido para além de oceanos imaginários, estava na minha frente. O que imaginava perdido para além de oceanos imaginários estava na minha frente. Minha morte está aí. É uma morte semelhante a qualquer outra. E entrarei nela com os sentimentos de um homem muito comum, muito ordinário. É mesmo certo que não saberia morrer melhor do que governar a mim mesmo. Serei o mesmo desajeitado, o mesmo atrapalhado. Quantas vezes me repetiram, seja simples. Fiz o melhor possível. É tão difícil ser simples. Mas as pessoas do mundo dizem o simples como se dissessem os humildes, com o mesmo sorriso indulgente. Deveriam dizer os reis. Meu Deus, eu vos dou tudo, de todo o coração. Meu Deus, eu vos dou tudo, de todo o coração. Só que não sei dar. Dou como quem deixa que lhe tomem. O melhor é ficar tranquilo, pois se não sei dar, vós sabeis tomar. E, entretanto, desejei tanto ser uma vez, pelo menos uma vez, liberal e magnífico para convosco. Também fui muito tentado a procurar o Sr. Olivier na Rua Verte. Estava mesmo a caminho e voltei. Acho que não conseguiria esconder-lhe meu segredo. Como ele parte em 2 ou 3 dias para Marrocos, isto não teria grande importância. Mas sinto que diante dele acabaria, contra a minha vontade, representando um papel, falando uma linguagem que não é a minha. Eu não quero forçar nada, desafiar nada. O heroísmo ao meu alcance é não ter heroísmo. E já que não tenho forças, gostaria agora que minha morte fosse pequena, tão pequena quanto possível, que não se distinguisse dos outros acontecimentos da minha vida. Afinal, é a minha natureza desajeitada que devo à indulgência e à amizade de um homem como o vigário de Torce. Ela talvez não seja indigna dele, talvez seja da minha infância. Por mais severamente que me julgue às vezes, jamais duvidei que tenho um espírito de pobreza. O da infância é semelhante a ele. Os dois, sem dúvida, são o mesmo. Estou contente por não ter revisto o Sr. Olivier. Estou contente por começar o primeiro dia de minha aprovação aqui, neste quarto. Isto, aliás, não é um quarto. Armaram-me uma cama num pequeno corredor onde meu amigo guarda suas amostras de remédios. Todos esses pacotes cheiram horrivelmente mal. Não há solidão mais profunda que uma certa feiura, que uma desolação da feiura. Um bico de gás
desses que, se não me engano, chamam de borboleta, assobia e cospe acima da minha cabeça. Parece que me refugio nesta feiura, nesta miséria. Ela me teria inspirado antes um certo desgosto. Estou contente que hoje acolha o meu sofrimento. Devo dizer que não a busquei. Sequer a reconheci imediatamente. Quando ontem à noite, depois da minha segunda síncope, encontrei-me sobre esta cama, minha ideia foi certamente fugir a qualquer preço. Lembrei-me da minha queda perto do estábulo do senhor do Michel. Era pior. Não me lembrava apenas do caminho de terra. Via também minha casa, meu pequeno jardim. Pensei ouvir o grande álamo, que nas noites mais calmas desperta bem antes da aurora. Imaginei tolamente que meu coração tinha parado de bater. Não quero morrer aqui, exclamei. Me tirem daqui. Me levem para qualquer lugar, tanto faz. Tinha certamente perdido a cabeça. Mas ainda assim reconheci a voz do meu pobre colega. Era ao mesmo tempo furiosa e trêmula. Discutia com outra pessoa no patamar. O que você quer que eu faça? Não consigo carregá-lo sozinho. E sabes muito bem que não podemos pedir nada ao zelador. Então senti vergonha. E compreendi que era um covarde. Aliás, tenho que me explicar aqui de uma vez por todas. Vou, portanto, retomar minha narrativa no ponto em que a deixei algumas páginas atrás. Depois que meu colega saiu, fiquei sozinho por um bom tempo. Depois ouvi sussurros no corredor e, enfim, ele entrou, ainda com a garrafa de leite na mão, muito ofegante, muito vermelho. Espero que jantes aqui, disse-me. Poderemos conversar enquanto esperamos. Talvez leia algumas páginas para ti. É uma espécie de diário com o título Minhas Etapas. Meu caso deve interessar bastante gente. É típico. Enquanto ele falava, devo ter tido uma primeira tontura. Ele forçou-me a beber um grande copo de vinho. Senti-me melhor, salvo uma violenta dor na altura do umbigo, o que diminuiu pouco a pouco. O que esperas? Temos um péssimo sangue nas veias. Os seminários menores não levam em conta os progressos da higiene. É terrível. Um médico me disse: vocês são intelectuais subnutridos desde a infância. Isso explica muitas coisas, não achas? Não pude deixar de sorrir. Não penses que estou tentando me justificar. Só tenho um partido, o da sinceridade total, tanto com os outros quanto comigo mesmo. Assim é, se lhe parece. O título de uma peça extraordinária e de um autor muito conhecido. Registro exatamente suas palavras. Elas me pareceriam ridículas se não visse ao mesmo tempo em seu rosto o sinal evidente de uma angústia, cuja confissão não mais esperava. Não fosse essa doença, retomou depois de um silêncio. Acho que estaria também no mesmo ponto em que estás. Eu li muito. E depois, saindo do sanatório, tive que procurar um emprego, encarar meu destino. Questão de vontade, de coragem, sobretudo de coragem. Naturalmente, deves imaginar que não há nada mais fácil do que vender medicamentos. É errado, muito errado. Quer se venda remédios ou minas de ouro, quer sejamos um Ford ou um modesto representante, trata-se sempre de convencer homens. Convencer homens é a melhor escola da vontade. E conheço um pouco disso agora. Felizmente, a fase perigosa já passou. Antes de 6 semanas, meu negócio estará no ponto. Conhecerei as doçuras da independência. Nota que não encorajo ninguém a me imitar. Há momentos terríveis.
E se não tivesse, então, para me apoiar, o sentimento da minha responsabilidade com uma pessoa que sacrificou por mim uma situação brilhante e a quem... Mas perdoa-me, hã? Esta alusão a um fato que... Sei disso, falei. Sim, sem dúvida. Aliás, podemos falar disso claramente. Deves estar pensando que eu tomei algumas disposições para te evitar nesta noite o encontro que... Meu olhar o constrangia visivelmente. Ele não conseguia encontrar o que desejava dizer. Tinha diante dessa pobre vaidade torturada a impressão dolorosa que experimentara alguns dias antes, na presença da senhorita Luísa. Era a mesma impotência de lamentar, de partilhar alguma coisa, o mesmo endurecimento da alma. Ela chega normalmente a esta hora. Pedi que passasse a noite na casa de uma amiga, uma vizinha. Estendeu para mim, por cima da mesa, timidamente, um braço magro, lívido, que saía de uma manga larga demais. Colocou sua mão sobre a minha, uma mão banhada em suor e muito fria. Acho que estava realmente comovido. Somente seu olhar continuava mentindo. Ela não tem nada a ver com a minha evolução intelectual. Embora nossa amizade tenha sido inicialmente uma troca de visões, de julgamentos sobre os homens, a vida. Ela tinha a função de enfermeira-chefe no sanatório. É uma pessoa instruída, cultivada, com uma educação bem superior à média. Um dos seus tios é fiscal em Randufliers. Enfim, achei que devia cumprir a promessa que lhe tinha feito lá. E, sobretudo, não penses que foi um arrebatamento, hein? Um impulso. Achas estranho? Não, respondi. Mas acho que não deves pedir desculpa por amar uma mulher que escolheste. Não sabia que eras um sentimental. Escuta. Se me acontecesse a desgraça de um dia quebrar as promessas da minha ordenação, preferiria que fosse pelo amor de uma mulher e não como consequência do que chamas de tua evolução intelectual. Ele alçou os ombros. Não concordo contigo, respondeu secamente. Permite-me dizer primeiro que falas de uma coisa que ignoras. Minha evolução intelectual... Ele deve ter continuado por um tempo ainda, pois tenho a lembrança de um longo monólogo que escutava, sem compreender. Depois minha boca ficou cheia de uma espécie de lama insípida, e seu rosto tomou uma aparência muito nítida, de uma precisão extraordinária, antes de mergulhar nas trevas. Quando abri os olhos, acabava de cuspir essa coisa viscosa que colava nas minhas gengivas. Era um coágulo de sangue. E logo ouvi uma voz de mulher. Ela dizia com um sotaque da região de Lens: Não se mova, senhor vigário. Vai passar. A consciência voltou-me subitamente. O vômito me aliviara bastante. Sentei-me na cama. A pobre mulher quis sair. Eu a retive pelo braço. Peço-lhe perdão. Estava na casa de uma vizinha, do outro lado do corredor. O senhor Luís ficou um pouco assustado. Quis correr até a farmácia Rovelli. O senhor Rovelli é seu amigo. Infelizmente, ela não fica aberta à noite. E o senhor Luís não pode caminhar rápido. Perde o fôlego por nada. De saúde, ele não teria muito para vender. Para tranquilizá-la, dei alguns passos pelo quarto e acabou consentindo em sentar-me. Ela é tão pequena que seria facilmente tomada por uma dessas garotas que vemos nas aldeias de mineiros cuja idade é tão difícil saber.
Sua figura não é desagradável, ao contrário. Mas ainda assim parece que basta virar o rosto para esquecê-la imediatamente. Mas seus desbotados olhos azuis têm um sorriso tão resignado, tão humilde, que parecem esses olhos de avós, olhos de velha fiandeira. Quando se sentir bem, eu vou embora. O senhor Luís não ficaria contente se me encontrasse aqui. Não gostaria que conversássemos. Quando saiu, insistiu que lhe dissesse que sou uma vizinha. Sentou-se em uma cadeira baixa. Deve ter uma péssima opinião de mim. O quarto nem estava arrumado. A casa está suja. É que saio para o trabalho de manhã cedo, às 5 horas. E também eu não sou muito forte, como pode ver. É enfermeira? Enfermeira? Que nada. Era arrumadeira lá, no sanatório, quando encontrei o senhor. Deve achar estranho, sem dúvida, que eu o chame de senhor Luís, pois vivemos juntos. Baixou a cabeça, fingindo arrumar as pregas de sua pobre saia. Ele não vê mais nenhum dos seus amigos, dos seus... Enfim, dos seus antigos colegas, ora. O senhor é o primeiro. E, de certa forma, de certa maneira, sei muito bem que eu não sou feita para ele. Mas o que o senhor espera? No sanatório. Achou que estava curado. Fez planos. Quanto à religião, não vejo mal em vivermos como marido e mulher. Mas ele tinha prometido, parece. Não é verdade? Uma promessa é uma promessa. Não importa. Na época, eu não podia lhe falar de uma coisa como essa, ainda mais que... Desculpe. Eu o amava. Ela pronunciou a palavra tão tristemente que não soube o que responder. Nós dois ficamos vermelhos. Havia uma outra razão. Um senhor instruído como ele não é fácil de tratar. Ele sabe tanto quanto o doutor, conhece os remédios. E mesmo que agora faça parte da profissão, mesmo com um desconto de 55%, os remédios custam caro. E o que a senhora faz? Hesitou por um momento. Faço limpeza. No nosso trabalho, sabe, o que cansa mais é caminhar de um bairro para outro. Mas seu comércio, o dele? Parece que vai dar muito dinheiro. Mas teve que tomar um empréstimo para fazer o escritório, para a máquina de escrever. E também o senhor sabe, quase não sai. Só falar cansa-lhe tanto. Olhe, eu me arranjaria muito bem sozinha, mas ele pôs na cabeça de me dar estudo. Como ele diz, a escola. Vê? A que horas? Bem, de tarde, de noite, pois ele não dorme muito. E gente como eu, trabalhadora, precisa de sono. Ah, veja bem, ele não faz por gosto. Não pensa nisso. Já é meia-noite, diz. Na sua cabeça, tenho que virar uma dama. Um homem do seu valor, por força. Como o senhor sabe, é certo e garantido que eu não seria uma boa companheira para ele se... Ela me observava com uma atenção extraordinária, como se a própria vida dependesse do que me diria, do segredo que me revelaria.
Não acho que desconfiasse de mim, mas faltava-lhe a coragem para pronunciar diante de um estranho a palavra fatal. Estava muito envergonhada. Já notei muitas vezes nas mulheres pobres essa repugnância de falar em doenças, esse pudor. Seu rosto ficou púrpura. Ele vai morrer, disse. Mas não sabe de nada. Não pude evitar um sobressalto. Ela ficou mais vermelha. Eu adivinho o que está pensando. Veio aqui um vigário da paróquia, um homem muito educado, que o senhor Luís não conhecia, aliás. Segundo ele, eu impeço o senhor Luís de voltar a cumprir o seu dever, ele disse. O dever, bom, não é fácil de entender. Esses senhores cuidariam dele melhor do que eu, com o seu alojamento de péssimo ar, com a alimentação que não é bem o que deveria ser, apesar do que eles dizem. A qualidade até que é boa, mas não varia. O senhor Luís enjoa muito rápido. Eu somente queria que a decisão fosse dele. Seria melhor, não acha? Caso fosse eu que partisse, ele se sentiria atraído. Mas, enfim, eu não quero lhe ofender. Ele sabe que eu não tenho nenhuma religião. Então... Vocês são casados? Perguntei. Não, senhor. Vi passar uma sombra em seu rosto. Depois pareceu decidir-se subitamente. Eu não vou mentir para o senhor. Fui eu que não quis. Fui eu. E por quê? Por causa daquilo que ele é, ora. Quando saiu do sanatório, esperava que ele melhorasse, que ficasse curado. Então, se um dia ele quisesse, sabe, eu não causaria nenhum desgosto para ele. É o que eu pensava. E o que ele achou disso? Nada. Acreditou que eu não queria por causa do meu tio de Rank-de-Fleer, um antigo carteiro que tem algum dinheiro e não gosta de padres. Contei que ele me deserdaria. O engraçado de tudo é que o velho me deserdou mesmo, mas porque eu continuei solteira, uma concubina, como ele diz. Do seu jeito, é um homem bom, prefeito da sua cidade. Não conseguiste nem mesmo que o teu padre casasse contigo, me escreveu. Não te tornaste ninguém. Mas quando... Não ousei completar. Ela completou por mim, com uma voz que a muitos parecia indiferente, mas que eu conhecia bem, que despertava em mim tantas lembranças. A voz sem idade, a voz valente e resignada que acalma os bêbados, repreende os meninos indóceis, nana aos bebês, discute com o fornecedor impiedoso, implora o cobrador, conforta as agonias. A voz das donas de casa, sempre igual sem dúvida ao longo dos séculos. A voz que enfrenta todas as misérias do mundo. Quando ele morrer, terei meus afazeres. Antes do sanatório, era ajudante de cozinha num preventório infantil, perto de Hyères, no sul. As crianças, sabe? Não tem nada melhor que crianças. São como Deus. Talvez encontre um lugar parecido, disse-lhe eu. Ela ficou mais rubra. Não acho. Por quê? Não gostaria que o senhor dissesse isso, mas cá entre nós, não estou mais tão firme. E contraí o seu mal. Calei-me. Ela parecia muito constrangida com meu silêncio. É possível que já o tivesse antes, desculpou-se.
Minha mãe também não estava muito bem. Gostaria de poder ajudá-la. Ela certamente pensou que ia lhe oferecer dinheiro, mas depois de me olhar, pareceu tranquilizar-se. Chegou mesmo a sorrir. Escute, gostaria muito que lhe dissesse alguma coisa, se tiver a ocasião, sobre essa sua ideia de me educar. Quando penso que... Enfim, o senhor compreende. Com o tempo que nos resta para estarmos juntos, nós dois... É difícil. Ele nunca foi muito paciente, né? Fazer o quê? Um doente. Mas diz que eu faço de propósito, que poderia aprender. Acho que meu mal deve atrapalhar isso. Eu não sou tão burra. Mas o que responder? Imagine que começou a me ensinar latim. Pense bem. Eu que não tenho nem diploma. Aliás, quando termino as minhas limpezas, minha cabeça está morta. Só penso em dormir. Será que não poderíamos ao menos ficar conversando tranquilos? Baixou a cabeça e ficou mexendo em um anel que tem no dedo. Quando percebeu que eu olhava para a joia, rapidamente escondeu a mão sob o avental. Estava louco para lhe fazer uma pergunta, mas não a ousava. Enfim, disse-lhe, sua vida é dura. Nunca fica desesperada? Ela deve ter pensado que lhe preparava alguma armadilha. Sua face tornou-se sombria, atenta. Jamais sentiu a tentação de se revoltar? Não. Somente, às vezes, não consigo mais compreender. E então? São ideias que vêm quando estamos descansando, sabe? Ideias de domingo, como eu digo. Às vezes também quando estou esgotada, muito esgotada. Mas por que o Senhor pergunta isso? Por amizade. Porque há momentos em que eu mesmo... Seu olhar não deixava o meu. O Senhor também não tem um aspecto muito bom, tenho que dizer. Muito bem. Então, quando não sou capaz de mais nada, quando não me aguento em pé, com minha dorzinha do lado, vou me deitar em um canto sozinha e... O Senhor vai rir. Em vez de pensar em coisas alegres, coisas que reanimam, eu penso em toda essa gente que eu não conheço, que são parecidos comigo. E há muitos, né? A terra é grande. Os mendigos que andam debaixo da chuva, as crianças perdidas, os doentes, os loucos nos asilos que uivam para a lua, e tantos, tantos. Vou para o meio deles. Tento me fazer bem pequenina, sabe? Pequenininha. E não somente dos vivos, sabe? Também dos mortos que sofreram, dos que ainda virão, que sofrerão como nós. Por que isso? Por que sofrer? Dizem todos eles. Parece-me que digo a mesma coisa junto com eles, que os ouço, o que é como um grande murmúrio que me embala. Nesses momentos não trocaria meu lugar pelo de um milionário, não. Sinto-me feliz. E que fazer? Não faço de propósito, nem raciocino. Pareço com a minha mãe. Se a sorte das sortes é não ter sorte, ela me dizia, então estou bem servida. Jamais entendi esse seu lamento. E, no entanto, ela foi casada 2 vezes, 2 bêbados. Que azar. Papai era o pior. Um viúvo com 5 filhos. Verdadeiros diabos.
Ela engordou tanto. Todo seu sangue virava gordura. Não importa. Não há nada mais resistente que uma mulher, ela também dizia. Ela só se deita para morrer. Teve uma doença que atacou o seu peito, os ombros, o braço. Não podia mais respirar. Na última noite, papai chegou muito grogue, como sempre. Ela foi pôr a cafeteira no fogo. Ela escapou das suas mãos. Idiota que eu sou, disse. Corre na vizinha e pede emprestado uma outra e volta logo logo, antes que o pai acorde. E quando eu voltei, estava quase morta. Um lado do rosto quase preto. E a língua um pouco para fora, preta também. Deveria me deitar, disse ela. Não estou bem. Papai roncava na cama. Ela não ousou acordar ele. Foi sentar junto do fogo. Pode pôr agora o pedaço de toucinho na sopa, ainda me disse. Já está fervendo. E morreu. Eu não queria interrompê-la porque compreendia muito bem que jamais tinha contado tanto da sua vida para ninguém. E de fato pareceu subitamente despertar de um sonho. Estava bastante embaraçada. Eu estou falando, e já estou ouvindo o Sr. Luís voltando. Reconheço seus passos na rua. Melhor ir embora. Ele vai me chamar, provavelmente. Acrescentou enrubescendo. Mas não lhe diga nada, hein? Ficaria furioso. Vendo-me em pé, meu amigo fez uma expressão de alegria que me comoveu. O farmacêutico tinha razão, zombou de mim. É verdade que a menor síncope me dá um medo terrível. Teve uma má digestão, só isso. Decidimos depois que eu passaria a noite aqui, nesta cama gaiola. Temia que a luz e, sobretudo, aquele assobio do pico de gás incomodassem meu amigo. Entreabri a porta e olhei seu quarto. Está vazio. Não me arrependo de ter ficado aqui. Pelo contrário, parece-me mesmo que o senhor vigário de Torce aprovaria. Se foi uma tolice, aliás, ela não tem muita importância. Minhas tolices já não contam. Estou fora do jogo. Certo. Havia muitas coisas em mim que poderiam inquietar meus superiores. Mas é que colocamos mal o problema. Por exemplo, o Sr. Deon de Blangermont não estava errado em duvidar das minhas capacidades, do meu futuro. Mas acontece que eu não tinha mais futuro. E nem eu nem ele sabíamos disso. Digo para mim mesmo que a juventude é um dom de Deus. E como todos os dons de Deus, é inalienável. São jovens, verdadeiramente jovens, somente aqueles que ele designou para não sobreviverem à sua juventude. Pertenço a essa raça de homens. Perguntava-me o que faria aos 50, 60 anos. E naturalmente não encontrava resposta. Não podia sequer imaginar alguma. Não havia velhice em mim. Esta certeza me é doce. Pela primeira vez em anos, talvez desde sempre, parece-me que estou diante da minha juventude, que a olho sem desconfiança. Creio reconhecer o seu rosto, um rosto esquecido. Ela também me olha. Ela me perdoa. Aplastado pelo sentimento da inaptidão estrutural que me tornava incapaz de qualquer progresso, pretendia exigir dela o que não poderia me dar. Achava-a ridícula. Tinha vergonha dela. E agora, ambos cansados de nossas vãs querelas, podemos sentar à beira do caminho, respirar um pouco, sem nada dizer. A grande paz da noite em que logo entraremos juntos. Também é muito doce dizer para mim mesmo que ninguém se tornou culpado para comigo de uma excessiva severidade.
para não escrever a enorme palavra injustiça. Certo, eu admiro muito as almas capazes de encontrar no sentimento da iniquidade de que são vítimas um princípio de força e de esperança. Por mais que eu faça, sinto que sempre me repugnaria saber que sou a causa, mesmo inocente, ou somente a ocasião do pecado de alguém. Mesmo na cruz, realizando na angústia a perfeição da sua santa humanidade, nosso Senhor não afirma que é vítima da injustiça. Non siunt quod facient. Non siunt quod facient. Palavras inteligíveis para as crianças bem pequenas. Palavras que poderíamos chamar de infantis, mas que os demônios devem repetir para si mesmos sem entendê-las, com um crescente espanto. Quando esperavam um raio, isto foi como uma mão inocente que fechasse sobre eles os poços do abismo. Dá-me, portanto, uma grande alegria pensar que as recriminações que muitas vezes sofri eram feitas em nossa comum ignorância de meu verdadeiro destino. É claro que um homem razoável como Odeon de Blangermont tenha se aferrado tanto em prever o que eu seria mais tarde, e inconscientemente atribuía-me hoje as faltas de amanhã. Amei ingenuamente as almas. Acho, aliás, que não poderia amá-las de outra forma. Essa ingenuidade tornou-se a longo prazo perigosa para mim e para o próximo, é o que sinto, pois sempre resisti desastradamente a uma inclinação tão natural do meu coração que me é permitido acreditá-la invencível. O pensamento de que a luta vai acabar, não tendo mais sentido, veio-me hoje de manhã. Mas eu estava então no pleno estupor em que me mantinha posto a revelação do Dr. Laville. Ele só penetrou em mim pouco a pouco. Era um fio de água límpida. E agora transborda na minha alma. Enche-me de frescor, silêncio e paz. É claro, ao longo das últimas semanas, dos últimos meses que Deus me dará, por todo o tempo que puder sustentar a carga de uma paróquia, tentarei, como antes, agir com prudência. Mas, enfim, terei menos preocupação com o futuro. Trabalharei pelo presente. Essa espécie de trabalho parece estar à minha altura, de acordo com minhas capacidades, pois só consigo fazer bem as pequenas coisas. E se com frequência fui atormentado pela inquietude, devo reconhecer que triunfo nas pequenas alegrias. Este dia capital acabará sendo como os outros. Não terminou no temor, e o que começa não nascerá na glória. Não volto as costas para a morte. Também não me defronto com ela, como certamente faria o Sr. Olivier. Tentei lançar sobre ela o olhar mais humilde que posso, e não sem uma secreta esperança de desarmá-la, de abrandá-la. Se a comparação não me parece tão idiota, diria que a olhei como tinha olhado para Sulpício Mitonet, ou para a senhorita Chantal. Precisaria ter a ignorância e a simplicidade das criancinhas. Antes de ter certeza sobre o meu destino, mais uma vez me deu medo de não saber morrer quando chegasse a hora, pois é certo que sou terrivelmente impressionável. Lembro-me de uma frase do meu velho amigo Dr. Delbende registrada, acho eu, neste diário. As agonias dos monges ou das religiosas nem sempre são as mais resignadas, ele afirmou. Esse escrúpulo me deixa hoje em paz. Entendo bem que um homem seguro de si, de sua coragem, possa desejar fazer da sua agonia uma coisa perfeita, acabada. Na falta de algo melhor, a minha será o que puder ser. Nada além disso. Se a afirmação não fosse tão audaciosa, eu diria que os mais belos poemas não valem para alguém verdadeiramente apaixonado o balbucio de uma confissão meio canhestra. E pensando bem,
Essa comparação não pode ofender ninguém, pois a agonia humana é, antes de tudo, um ato de amor. É possível que o bom Deus faça da minha um exemplo, uma lição. Gostaria tanto que ela movesse as pessoas à piedade. Por que não? Amei muitos homens, e sinto muito bem que esta terra dos vivos era doce para mim. Não morrerei sem lágrimas, já que nada me é mais estranho do que uma indiferença estoica. Por que desejar a morte dos impassíveis, hein? Os heróis de Plutarco inspiraram-me ao mesmo tempo medo e tédio. Se entrasse no paraíso sob esse disfarce, parece-me que faria meu anjo da guarda sorrir. Por que me inquietar? Por que prever? Se tiver medo, direi: estou com medo, sem vergonha. Que o primeiro olhar do Senhor, quando me aparecer sua santa face, seja, portanto, um olhar que tranquilize. Adormeci um pouco, os cotovelos na mesa. A aurora não deve estar longe. Acho que ouço os carros dos leiteiros. Gostaria de partir sem rever ninguém. Infelizmente, isto não me parece fácil, mesmo se deixasse um bilhete sobre a mesa, prometendo voltar logo. Meu amigo não compreenderia. Que posso fazer por ele? Temo que recuse encontrar-se com o senhor vigário de Torce. Temo ainda mais que o senhor vigário de Torce fira cruelmente sua vaidade, que o leve a tomar uma decisão absurda, desesperada, por causa de sua obstinação. Meu velho mestre o conduziria com segurança, a longo prazo. Mas se essa mulher disse a verdade, o tempo urge. Urge também para ela. Ontem à noite evitei erguer os olhos. Acho que teria lido no meu olhar. Eu não estava muito seguro de mim mesmo. Não, eu não estava seguro bastante, e não adianta dizer que um outro teria provocado a frase que eu temia, em vez de esperar. Isto ainda não me convence. Vá embora, eu lhe teria dito. Suponho. Vá embora. Deixe-o morrer longe da senhora, reconciliada. Ela iria embora. Mas iria embora sem compreender, para obedecer mais uma vez ao instinto de sua raça, de sua doce raça oferecida pelos séculos dos séculos, à lâmina dos sacrificadores. Ela se perderia na multidão dos homens com sua humilde infelicidade, sua revolta inocente, que só consegue exprimir-se na linguagem da aceitação. Não acho que seja capaz de maldizer, pois a ignorância incompreensível, a ignorância sobrenatural do seu coração é daquelas que são guardadas por um anjo. Não é o bastante que aprenda de alguém a elevar seus olhos corajosos para o olhar de todas as resignações? Talvez Deus tenha aceitado de mim o dom sem preço de uma mão que não sabe o que dá? Não ousei. O senhor vigário de Torce fará o que achar melhor. Rezei meu terço, a janela aberta, para um pátio que parece um poço negro. Mas acho que acima de mim, o ângulo da parede voltado para o leste começa a clarear. Enrolei-me na coberta que eu mesmo puxei um pouco sobre minha cabeça. Não tenho frio. Minha dor habitual não me atormenta mais. Mas tenho vontade de vomitar. Se pudesse, sairia desta casa. Gostaria de refazer através das ruas vazias o caminho que percorri de manhã. Minha visita ao Dr. Laville, as horas passadas no bar da Senhora do Ploy, só me deixaram agora uma lembrança confusa. E quando tento fixar o espírito,
evocar detalhes precisos, sinto um cansaço extraordinário, invencível. Aquele que sofreu então em mim não existe mais. Não pode mais existir. Uma parte de minha alma continua insensível. Continuará insensível até o fim. Certo, eu lamento minha fraqueza diante do Dr. Laville. Deveria me envergonhar, porém, de não sentir nenhum remorso. Mas que ideia de um padre odeia aquele homem tão resoluto, tão firme? Não importa. Acabou. A espécie de desconfiança que tinha de mim mesmo, de minha pessoa, acaba de se dissipar. Acaba de se dissipar, creio eu, para sempre. Essa luta terminou. Não a compreendo mais. Estou reconciliado comigo mesmo, com este pobre despojo. É mais fácil do que se pensa odiar a si mesmo. A graça é esquecer-se. Mas se todo orgulho estivesse morto em nós, a graça das graças seria amar humildemente a si mesmo, como a qualquer um dos membros sofredores de Jesus Cristo. É mais fácil do que se pensa odiar a si mesmo. A graça é esquecer-se. Mas se todo orgulho estivesse morto em nós, a graça das graças seria amar humildemente a si mesmo, como a qualquer um dos membros sofredores de Jesus Cristo. Carta do Sr. Luís do Frete ao Sr. Vigário de Torce. Fornecimentos para farmácias e todos os produtos similares, importação e exportação. Luís do Frete, representante. Lille. De janeiro de 1900... Senhor Vigário, envio-lhe sem demora as informações que me solicitou. Vou completá-las ulteriormente com uma narrativa à qual meu estado de saúde ainda não permitiu dar um acabamento e que destino aos cadernos da juventude lilenesa, revista bastante modesta, para a qual escrevo nas horas vagas. Gostaria de enviar-lhe um exemplar desse número quando for publicado. A visita de meu amigo me deu um grande prazer. Nossa afeição, nascida nos mais belos anos de nossa juventude, era daquelas que nada tem a temer das injúrias do tempo. Creio, aliás, que sua primeira intenção não era prolongar sua visita além do tempo necessário para uma boa e fraterna conversa. Em torno das 19 horas, sentiu-se ligeiramente indisposto. Achei que devia retê-lo em minha casa. O ambiente, embora muito simples, parecia lhe agradar bastante, e não teve nenhuma dificuldade para aceitar passar a noite ali. Acrescento que eu mesmo, por delicadeza, pedi hospitalidade a um amigo cujo apartamento é bem próximo ao meu. Em torno das 4 horas, não podendo dormir, fui discretamente até seu quarto e encontrei meu infeliz amigo estendido no chão, inconsciente. Nós o colocamos na cama. Por mais cuidado que tenhamos tido, temo que esse movimento lhe tenha sido fatal. Logo começou a verter rios de sangue. A pessoa, que era então minha companheira, tendo estudado muito medicina, pôde lhe dar a assistência necessária e explicar-me seu estado. O prognóstico era dos mais sombrios. Entretanto, a hemorragia tinha estancado. Enquanto eu aguardava o médico, nosso pobre amigo retomou a consciência, mas não falava.
Espessas gotas de suor brotavam em sua fronte, em sua face, e seu olhar, que mal se via sob suas pálpebras entreabertas, parecia exprimir uma grande angústia. Constatei que seu pulso ficava cada vez mais fraco. Um vizinho correu a avisar um padre, vigário da paróquia de Sainte Austrebert. O agonizante fez-me compreender por sinais que desejava seu terço, que peguei no bolso do seu casaco e que manteve a partir de então sobre o peito. Depois pareceu recobrar suas forças e, com uma voz quase ininteligível, pediu para absolvê-lo. Sua face estava muito calma, até sorriu. Embora uma justa apreciação das coisas tenha me obrigado a não aceder ao seu desejo muito depressa, a humanidade e nossa amizade não permitiram que eu o recusasse. Para sua segurança, acrescento que creio ter cumprido esse dever com um sentimento apropriado. Como o padre ainda não chegara, achei que devia exprimir a meu desafortunado amigo como lamentava essa demora que arriscava privá-lo das consolações que a Igreja reserva aos moribundos. Pareceu não ter me ouvido, mas alguns instantes depois, sua mão pousou sobre a minha, enquanto seu olhar me fazia claramente um sinal para que aproximasse meu ouvido de sua boca. Pronunciou então distintamente, embora com extrema lentidão, estas palavras que estou seguro de transcrever com toda a exatidão. Não tem importância. Tudo é graça. Creio que morreu imediatamente.